Liberei o áudio. Fala, galera vitaminada! Olha que bacana! Estamos aí para mais uma aula VIP, uma aula especial para a galera aqui do Vitamina V. Hoje teremos a presença especial do nosso querido professor e amigo e grande fotógrafo aí, Robson Kunz. Vai estar aqui com a gente, conforme prometido. Ele penteou sua barba, botou uma camiseta daquelas estilosas que ele gosta bastante. E ele vai vir aqui conversar com a gente sobre fotografia, sobre estilo e sobre direção. Sim, vai falar um pouco sobre a parte de direção fotográfica, que ele tem uma direção bem peculiar, né? Que muita gente aí é curiosa a respeito de como ele faz para deixar os casais tão espontâneos, mas muito bem posicionados dentro das imagens, né? Inclusive o Robson tem um papo de que todas as fotos dele, elas podem parecer espontâneas, mas elas são dirigidas. Por isso que tem esse lance de direção e ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre isso aí. O pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos todos os alunos, a gente vai dar mais um disparo aí no WhatsApp para avisar o resto da galera. E eu queria já começar chamando o nosso querido amigo, professor Robson Kunz, seja bem-vindo! Olá, olá, boa tarde. E aí, Gustavo, e aí, rapaziada, alunos aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, podendo ajudar, fazer minha parte aí, por essa galera, por esses vitaminados, né? E espero que eu possa ajudá-los um pouquinho com a minha fotografia, enfim, com a minha didática, com o meu conteúdo. E obrigado pelo convite, cara. E parabéns para todo mundo que está estudando. Segunda-feira de tarde, 2 horas da tarde, estudando um pouquinho, tirar o seu precioso tempo de trabalho para estudar. Isso é genial. Então, nós estamos juntos. Show de bola, aqui a galera fica animada com esse lance de tirar a bunda da cadeira, que o Robson sabe que a gente bate bastante nessa tecla e quem está aí assistindo tem bastante a ganhar aqui com o professor Robson Kunz. Robson, eu queria começar contigo aí com uma reflexão, cara. Tem uma atividade que a gente fez com a turma recentemente aqui, que foi uma atividade de leitura de portfólio, né? Onde a gente fez uma análise dos trabalhos dos fotógrafos para que a gente pudesse identificar alguns ajustes, né? Coisas que os fotógrafos podem melhorar para deixar o seu trabalho mais comercialmente viável, né? Tu que é um cara aí que tem experiência junto aos fotógrafos também, ensinando a galera, inclusive, a fotografar, a dirigir. Tem alguns problemas mais comuns que tu visualiza aí no trabalho dos fotógrafos que é legal a gente citar para que eles comecem a prestar atenção para melhorar? Tem, cara, tem. Na verdade é muito louco, tá? Porque o ser humano é muito repetitivo. Isso como humanidade, enfim, né? E dentro da fotografia não é diferente. Então, os erros são muito comuns entre todos nós, né? Todos nós, eu digo, porque todos nós, não importa em que nível da escada, né? A gente brinca, né? Nível de escada da fotografia que tu tiver, normalmente tu já presenciou muitos problemas que alguns estão presenciando, outros agora, uns tu já presenciou, enfim, quase todo mundo passa pelos mesmos problemas. Então, sim, os problemas são muito repetitivos e, por exemplo, alta luz, né? A alta luz nas fotografias levando o nosso olho para o lugar errado da foto, teoricamente, né? Porque o nosso olho sempre vai para alta luz. Então, se a alta luz não estiver no lugar que a gente quer que as pessoas olhem, tende ao nosso olho ser disperso dentro da fotografia, né? A direção é um ponto muito crítico em todas as fotos da galera que faz fotos de ensaios para casamentos. Então a gente tem às vezes composições muito legais, luzes muito legais, mas ainda esquecendo um pouco da direção entre aquelas pessoas, porque afinal de contas a gente está fotografando nesse momento as pessoas, né? Não somente uma fotografia de arquitetura ou bem iluminada, isso faz parte da fotografia, mas também precisa ter cuidado com as pessoas. E, obviamente, a gente tem também aquela coisa um pouco mais básica, a composição, né? As regras, eu sempre brinco, básico bem feito, né? Não precisa conhecer todas as regras de composição ou iluminação do mundo da fotografia, mas conhecer as mais simples e fazer e tomar cuidado com elas já torna o nosso nível muito acima da média, falando de nível Brasil, assim. Então, regra dos terços e pontos de ouro. Eu acho que são duas regras que, na verdade, são muito parecidas, né? Uma quase que complementa a outra. E é o básico do básico do básico. E, por exemplo, quase todas as minhas composições
são baseadas nessas duas regras. Claro que dentro disso a gente começa a ter deixar um negócio um pouco mais complexo, mas tendo essa base já ajuda bastante. Assim como a iluminação. Às vezes a galera... Eu estava no Rio de Janeiro agora, semana passada, Gustavo, e eu fiz um ensaio lá, aí a gente foi lá, enfim, era parte de direção, aí fomos para a prática e fizemos um ensaio, com até inclusive um casal gay, 2 meninas e tal, foi bem legal. E aí eu fiz algumas fotos, assim, e a galera ficou muito boquiaberta no sentido de, caralho, meu, olha... Porque eu dei a possibilidade de eles fotografarem no começo, tipo assim, tá aí, nessa situação de luz complicada, a gente era 11 horas da manhã, tava na sombra, e aí o fundo estourado, né, aquela praia de Copacabana linda, né, tudo estourado, ou tu colocava eles no sol, e aí tu tinha uma luz horrível, 11 horas da manhã, ou seja, uma situação muito complicada de se fotografar. E aí a galera começou a querer achar as possibilidades, botar outra luz extra, e daí flash, e daí rebatedor, e daí um monte de coisa. E aí eu dei alguns passos para o lado, coloquei eles numa outra luz, arrumei o fundo, né? E as coisas funcionaram muito simples. Então, às vezes, a gente ter o domínio técnico da fotografia para não precisar dificultar, às vezes, simplificar, principalmente no começo, é muito bom. Só que aprender a simplificar é complicado. Às vezes a gente tem mania, né, de querer ver a gente vê tantos fotógrafos bons por aí fazendo tantas coisas, que às vezes a gente quer fazer um pouco de cada e aí acaba virando a história do pato, né? Que tenta fazer tudo e não consegue fazer nada direito. Então eu acho que sim, a gente se repete muito nos erros, por isso que é muito fácil, teoricamente, de ajudar as pessoas e as pessoas serem ajudadas por pessoas que estão acostumadas a ajudar outras pessoas na fotografia. Assim como funciona em qualquer outra área, dá para seguir, dá para começar a entender os seus padrões e aí começar a corrigir eles. Então essa é a sacada. Muito legal. E acho que essa reflexão do Robson sobre a questão de simplificar as coisas, isso é uma coisa que é valiosa, que eu acho que é legal citar aqui para a galera. Pessoal, só um pouquinho. Tá dando um pouquinho de eco, acho, a minha voz. Ah, agora saiu, beleza. Voltando aqui. Então, essa questão de simplificar as coisas. Uma coisa que a gente percebeu na leitura de portfólio, inclusive quem não participou da leitura de portfólio, saiba que a gente vai ter uma nova sessão de leitura de portfólio em janeiro, né? A gente está programando a data e a gente vai informar para todos quando ela vai acontecer, porque a gente gostou da atividade, a turma também gostou e a gente vai conversar um pouco mais. Mas enfim, dentro das leituras de portfólio foi percebido alguns problemas em algumas imagens que acontecem porque os fotógrafos ou não estão prestando atenção naquilo que estão fazendo, e aí é legal a gente chamar a atenção para poder começar a criar essa consciência para as coisas. Tipo, olha, você tem que olhar o fundo que você escolheu colocar dentro da fotografia, você tem que dirigir a pose que você quer trabalhar dentro da fotografia, ou pelo menos a situação que está ali, porque você que escolhe o que entra e o que sai de dentro do quadro na sua fotografia. Você tem que olhar para a iluminação que está lá, então você tem que começar no básico, olhando essas coisas, que o fotógrafo tem essa atribuição, mas também tinha os erros dos fotógrafos que olhavam e botavam coisas demais. É aquela coisa, o cara dificultava. O cara quer colocar uma luz incrível com elemento na frente da lente, com uma composição super diferenciada, com umas cores gritantes, e aí você está complicando. E aí o que o Robson falou aqui, o voltar ao simples... Às vezes é o que você precisa fazer e às vezes isso é difícil. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, Robson, sobre essa questão do cara não ser um pato, né? E o cara poder voltar ao simples. E essa analogia do pato aí que tu fala. Sim, essa brincadeira do pato que tá bem famosa, digamos assim, não gosto muito dessa palavra, mas espalhou bastante nos últimos anos no Brasil, que é não seja um pato, que é uma dica que eu dei em palco de Web Brasil, em aulas abertas, enfim, uma série de coisas, e que muitas pessoas já conhecem, outras pessoas querem saber e estão curiosas. E, na verdade, não é nada criado de novo, né? Eu me criei, desde moleque, ouvindo essa analogia dentro do empreendedorismo, dentro de várias outras coisas, falava-se do pato, que é a diferença entre ser um pato e ser um cisne, né? O cisne no lago, assim, é um cara muito elegante, né? Ele não nada, ele desliza, né? Ele desfila no lago, assim, é um negócio bonito de ver um cisne relaxado no lago. Só que dentro da água, debaixo da água, se vocês forem olhar, o cisne não tá tão calmo assim e tão elegante assim. Debaixo da água ele tá assim, a milhão com as patas nadadeiras dele, porque algo precisa ser feito de força para fazer esse cara deslizar com tanta maestria em cima da água.
Então essa é a pegada do cisne. Só que diferente do pato, né? O pato é um cara que ele sabe aquela música? Cheguei, né? Pro pato, porque o pato não chega, ele chega chegando mesmo, né? Ele não tem nada de discreto, é um cara que ele pula na água, já faz um monte de onda, ele começa a nadar e ele não nada muito bem, porque as nadadeiras dele são meio pata, só que também ele não corre muito bem, porque a pata dele é meio nadadeira. E aí eu vou contar uma coisa para vocês muito louco, que fica entre a gente aqui, mas não sei se vocês sabem, mas pato tem asa. Mas eu não sei se vocês já viram um pato voando. Olha lá, que legal, um pato voando, né? Um pato voou. Não, o pato não voa, né? Ele tem asa. O máximo que ele consegue é bater, né? Quando ele está correndo, ele vai tropeçar, ele bate um pouquinho para dar não é voar, né? Dar um saltinho assim, né? Ou seja, a brincadeira é que ele faz tudo, ele tem tudo, é um dos bichos mais completos da nossa natureza, mas é um cara que não faz nada direito, ele não nada bem, ele não corre bem, ele não voa bem. A única coisa que ele faz como ninguém é cagar, né? Porque o pato caga muito, ele faz cagada o tempo todo, né? Tá sempre cagando, ele meio que não tem intestino, bagulho, ele come e já sai direto, assim, e aí ele solta uma peninha ainda para cair em cima do cocô para dar mais lambuzeira aí. E aí, então, aí o questionamento é assim, aí eu pergunto se a galera conhece o fotógrafo Pato. E aí eu conto toda uma história que não é criação minha, né? Porque não é criação, porque como é que fala? Quando eu falo do meu passado, né? Porque todo mundo já foi pato desse jeito. Eu conto tudo que eu fazia numa cerimônia durante um casamento e como eu chegava 2, 3 da manhã morto, já tinha caminhado 10, 20, 30 quilômetros, corrido de um lado para o outro, tinha feito todas as fotos do universo, né? Que eu achava que era possível, mas todas elas estavam lá sempre com um casal, um de branco, um de preto, e normalmente estava trafando as costas dele sem nada acontecer. Ou seja, eu fazia mega composições, megas luzes, megas tudo, com todos os tipos de lente do meu kit, né? Desde a fisheye até a 70-200, 100-200, fazia tudo, mas sempre estava acontecendo a mesma coisa, nada, né? E aí eu questiono de deixarmos de ser um pato, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, e passar a ser cisne, que tá com a cabeça, que nem o cisne está com as patinhas debaixo da água, ou seja, a milhão, percebendo a luz, percebendo as composições, principalmente percebendo os momentos e as histórias. Aonde é o melhor lugar para fotografar isso? O que é importante? Essa cena mais de perto ou essa cena mais de longe, né? Agora as coisas estão acontecendo lá dentro da igreja ou aqui fora da igreja? Enfim, e começar a pensar tudo isso aqui e estar tranquilo e entendendo que eu consigo fazer só uma coisa de cada vez. Se eu estou lá dentro da igreja, na entrada da noiva, eu tenho que me concentrar em fazer, por exemplo, o noivo emocionado, a família e tal. Eu não posso pensar em fazer isso, ao mesmo tempo fazer a noiva saindo do carro lá fora. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Então eu preciso organizar isso. Ou eu escolho um ou outro, né? Nesse caso, eu trabalho com uma equipe, então vocês têm mais um fotógrafo, que eu vou fazer uma coisa e ele também vai fazer outra coisa. Ou seja, organizar um pouco essa coisa que o fotógrafo tem, principalmente quem está começando, que é o medo de perder alguma coisa. Ou seja, tentar fotografar tudo, né? Eu sempre brinco, o fotógrafo câmera de vigilância, né? Ele tenta fazer tudo, ele tenta mostrar tudo o tempo todo, porque vai que acontece um assalto e ele precisa ter a cena, né? Então, e quando a gente está fotografando pessoas, histórias, eu acho que é importante a gente dar o nosso ponto de vista. E a gente não vai conseguir dar todos os pontos de vista do mundo. Inclusive, para isso, vai ter que botar uma câmera de vigilância e aí, nesse caso, ela vai fazer muito melhor do que nós, porque ela não vai precisar comer, ela não vai precisar descansar, ela não vai cansar. Então, isso é muito louco. E é uma coisa que daí a gente engata em outra reflexão, dava para falar muito tempo sobre isso, mas é muito louco porque a gente está falando sobre futurismo e sobre talvez, quem sabe, um dia nos substituírem, né? E eu acho que uma das coisas que mais facilmente vai substituir o fotógrafo, é o fato de conseguir mostrar tudo. Ou seja, botar uma câmera de vigilância, 2, 3 câmeras em 360 dentro da igreja, vai mostrar tudo, né? Mas até que ponto as pessoas querem ver tudo ou querem ver as coisas do meu ponto de vista? Então, fica a reflexão aí de entender de sermos menos pato e sermos mais cisnes, né? Ou seja, mais calmo, tá com a cabeça a milhão, mas fora, caminhando de boa, tranquilo, sem assustar as pessoas no meio da cerimônia, sem correr de um lado para o outro, sem agachar, correr, se abaixar e levantar e subir, derrubar o mezanino, sabe? E fazer essa coisa toda que às vezes a gente
vê muito fotógrafo querendo fazer tudo e às vezes até faz muito fiasco, né? Que tem que tomar cuidado. Massa, massa. Mais uma reflexão maneira do Robson aí sobre essa questão, então, de você entender. Eu gostei muito dessa parte do seu ponto de vista, né? Você, fotógrafo. Quando alguém te contrata, um cliente, e ele busca investir em você, porque essa é a verdade. Quando o cliente te contrata, ele está investindo em você, cara. Ele está tirando o dinheiro lá do bolso dele e colocando para você a responsabilidade de contar aquela história dele, de mostrar o melhor durante um ensaio, enfim, ele está investindo em você. Quando essa pessoa paga, olha que legal o que o Robson falou, ela muitas vezes não está pagando para que você demonstre a vida como ela é, ou só a realidade do que está lá, porque senão poderia colocar uma câmera, como ele falou, uma câmera de segurança lá já ia mostrar o como aconteceu de verdade, passo a passo. A pessoa está pagando pelo seu olhar, ela está pagando pelo seu ponto de vista, pela sua capacidade de escolher os momentos que vão ser clicados com a visão que você tem. Olha que coisa mágica, que coisa legal. Você entender que você tem essa capacidade de desenvolver dentro de você um olhar, um ponto de vista, um estilo que é valioso. A pessoa está pagando para que você imprima esse estilo nas fotografias que você tirou. Então isso é o tipo de reflexão que pode ser muito bem aplicada para o fotógrafo, para que ele entenda que é necessário ter um olhar diferenciado, também uma visão artística, e aí as pessoas vão valorizar isso e elas vão pagar por isso, né? Vou falar um pouquinho com o Robson sobre isso, Robson. Questão de estilo fotográfico, cara, né? Na tua visão, qual é o valor do estilo fotográfico para alguém que quer viver de fotografia? Cara, eu acho que isso é o mais difícil de conquistar. A gente não pode ser hipócrita e dizer assim, não, beleza, tem que conseguir. É o mais difícil. Eu acho que o que mais faz as pessoas se destacarem, os fotógrafos se destacarem, é o estilo. Não importa qual é o estilo, mas é ter um estilo, né? Eu acho que não gosto muito da palavra estilo, prefiro linguagem, tá? Eu acho que é ter uma linguagem. E para mim foi importantíssimo. Tudo que eu conquistei dentro da fotografia foi por conta da minha linguagem. Que, vamos lá, vamos fazer uma reflexão nossa aqui, Gustavo. Quantos bons e grandes fotógrafos de casamento a gente tem ao nosso redor? 100 km de distância de Caxias do Sul, 100 km de distância aqui de Picaracafé. Se eu pegar 100 km de distância, irmão, eu preciso começar a contar, eu vou precisar dos dedos do pé também. Porque não dá, velho, não entra em duas mãos. A quantidade de grandes fotógrafos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a 100 km de distância de mim. Então a gente tem muita gente boa. E o que me faz eu estar no mercado até hoje e conquistando novos clientes todo dia e muito bem, obrigado com a fotografia de casamento? É o fato de eu ter uma linguagem diferente do que os Vanassi, do que o Lerman, do que o Bernard, do que o Ney, do que... é foda começar a falar no... O Bastian, o Frigo, sei lá. Zignani. Do que seja do Zig, que seja do próprio Everton, que seja do João e da Lisa Reicher, que seja... Nossa, dá pra falar muita gente. Tem 1 milhão aí. Né? Então, assim, por que eu e por que não esses caras, quando a pessoa me contrata? Por algum motivo, aqueles noivos, às vezes a noiva, às vezes o noivo, às vezes ambos, se conectam muito forte com o que eu estou mostrando. Por exemplo, temos fotógrafos muito mais bem-humorados, né, que gostam de fotografar humor, coisas engraçadas, coisas até meio ridículas às vezes, ou tombos, ou movimentos meio bruscos, sei lá. Outros muito mais românticos, né, que mostram muito mais sentimento, amor envolvido, muito mais calma, né. Outros são fotógrafos muito técnicos, que botam a técnica no ponto mais alto da sua fotografia e é perceptível o cuidado técnico que essas pessoas têm. Outros são fotógrafos muito mais de momentos, ou seja, de momentos decisivos onde que faz as pessoas olharem e dizer, caramba, como é que o cara conseguiu fazer isso? Outros são fotógrafos que gostam muito de festa e que tornam, mesmo dentro de um casamento, da cerimônia, tornam aquilo com uma cara de festa, né? Então, cada um vai tendo o seu estilo, a sua linguagem, e as pessoas vão começando a se conectar com isso, né? Então, é muito louco, porque quase todo mundo que senta aqui na minha mesa para a gente trocar uma ideia durante o orçamento, ou então por call, né? Que eu tenho atendido muita gente de fora, então pela internet, começa a reunião falando quase a mesma coisa. Quando eu pergunto, e aí, o que te chamou atenção no meu trabalho? Por que tu está aqui? Por que tu está conversando comigo agora, sabe? Como tu chegou até mim? E eu faço essa pergunta para começar a entender o quanto esse cara entende do meu trabalho
o quanto eu vou precisar explicar para ele, o quanto já está meio que vendido, eu só preciso dar a alfinetada final, entende? Então, e é louco que quase todos eles falam a mesma coisa, né? Chama a atenção que eles têm no meu trabalho, é quase para todos eles a mesma coisa. Então, eu entendo que é isso que faz com que eu consiga me destacar, e essas pessoas acabam, que gostam das mesmas coisas que eu, são muito parecidas comigo. Aí tu vai me perguntar, mas Robson, tá, beleza, isso é muito bonito, isso é muito lindo, mas é muito difícil. Sim, muito, muito difícil mesmo. Eu tenho uma dica que de forma rápida, eu vou tentar passar ela de forma rápida, mas ela é bem complexa, mas que é basicamente assim, para te descobrir que tipo de fotógrafo tu é, que eu acho que é o que a dúvida da maioria, eu não sei bem o que eu gosto, mas eu não sei qual é o meu estilo, como eu faço para definir um estilo, né? Então, uma dica é, como você gostaria, ou quem seria o fotógrafo ideal para o teu casamento, ou para o teu ensaio, ou para o teu de família ou de gestante, não importa que você fotografe. Qual é o fotógrafo ideal, quais as fotos ideais que ele faria, qual o trabalho, como ele te atenderia, como é que seria um contrato, como tudo isso seria de um fotógrafo perfeito para ti. Esse é o fotógrafo que eu busco ser todos os dias que eu pego a minha câmera, todos os dias que eu levanto da cama. Ou seja, ser o profissional e o fotógrafo que eu gostaria que eu conseguisse ter para o meu casamento. E aí tu vai começar a entender que se tu gosta de tal tipo de foto, porque tu admira muito, talvez aquele fotógrafo fosse o fotógrafo ideal para o teu casamento, que dificilmente é um cara só, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu penso, vou contratar para o meu casamento. Eu adoraria contratar dois ou três fotógrafos, que é o quê? Pegar o melhor desse, o melhor desse e o melhor desse, por exemplo. E é isso que eu tento fazer quando eu fotografo. Eu tento ser o melhor de cada um desses e assim eu vou construindo o meu estilo. Assim eu vou colocando para fora o que eu gostaria que fotógrafos fizessem por mim e as fotos que eu gostaria que eles fizessem de mim. E aos pouquinhos daí, aprendendo a mostrar, sabendo mostrar, aceitando as críticas e uma série de coisas como uma bola de neve, aí preciso mais tempo para explicar. Aí a gente vai colocando isso no nosso marketing, né, na nossa forma de mostrar, e quando vê as coisas começam a acontecer. Então acho que assim, eu fiz isso e ensino a todo mundo que passa pelas minhas aulas, né, pelos meus workshops, tanto presencial quanto online, que façam também e dá muito certo, porque são, sei lá, são nem sei quantos são mais agora, né? São quase 2.500 alunos já que estão experimentando e estão fazendo isso dar certo. Isso é muito legal. Olha que massa. Isso mostra que é possível se ensinar o fotógrafo a desenvolver essa parte também, né? De linguagem, a parte de abrir a mente para as coisas que são da profissão de fotógrafo e que são importantes, que a pessoa precisa se preocupar, precisa se ligar nessas coisas se quiser chegar num próximo nível, né? Então isso é muito legal. Robson, deixa eu perguntar um negócio para ti aqui. Tu é um cara que já foi eleito o melhor fotógrafo de casamento do Brasil, conseguiu fazer uma jornada super incrível aí, né, dentro da carreira, trabalhando duro. A gente te conhece desde muito tempo, que a gente já é amigo, então a gente sabe o quanto de trabalho sério foi feito e quanto isso tem de empenho, né, teu para poder construir a tua carreira. Eu queria que tu comentasse um pouco aqui para nossa galera aqui do Vitamina V, um pouco sobre essa questão da carreira, cara, dessa construção, né, desse passo a passo para poder chegar lá, né? Como é que esses caras que hoje de repente estão vendo aqui a aula, que estão começando a melhorar seu trabalho, começando a vender ele ali, eles podem sonhar em um dia chegar lá, em ser os melhores do Brasil, talvez, e o que tu pode dar de conselho para eles ou de dica para que eles possam trilhar esse caminho também? Cara, eu acho que, sem dúvida, da forma que eu entendo fotografia, todo mundo é capaz. Não acredito muito em talento, em dom. Eu acredito em trabalho duro. Eu acho que todo mundo tem uma facilidade para alguma coisa. O mundo é dividido entre humanas e exatas, né? Então, acho que cada um tem uma facilidade para algumas coisas e outras para outras, mas eu acho que de nada adianta essa facilidade se a gente não der muito duro e tornar essa facilidade algo realmente incrível para a gente. Então, eu acho que é trabalho duro todo santo dia, né? Eu tenho mais de 600 casamentos nas costas, tenho mais de 2.000 ensaios nas costas, então eu tenho muita bagagem, né? Meu fardo é grande, assim.
Então, acho que tem como fazer, só que precisa trabalhar. O que acontece é que, às vezes, as pessoas começam e acham que vai ser muito rápido, porque as pessoas olham para mim e acham que foi muito rápido. E eu pergunto para as pessoas, quanto tempo tu me conhece? 2, 3, 4, 5 anos. Foi muito rápido, Robson. Mas, na verdade, eu tenho 12 anos de carreira, né? Então, aparentemente foi rápido, mas não foi tão rápido assim, né? Hoje dá para ser muito mais rápido ainda, porque a gente tem uma gama de conhecimento absurdamente à nossa disposição, que quando a gente começou não tinha isso, né, Eduardo? Sabe? Eu construí o meu estúdio aqui. Oi, Gustavo, eu falei Eduardo? Tá, desculpa. Tá tudo em casa, todo mundo fica tranquilo. Eu falava Vanassi para não ter. Foi mal, Gustavo. É muito louco, porque quando eu construí o meu estúdio aqui, eu construí o estúdio olhando na internet, cara, porque eu não tinha acesso a nenhum outro estúdio. Depois que a gente estava na metade do estúdio aqui, quase, eu fui pro estúdio do Joel e da Isa Reicha, em Novo Hamburgo, porque eu comprei um curso lá para poder entrar lá dentro, né? E aí eu entrei lá e eles super, né? Nossa, se eu tivesse pedido para eles antes, até eles teriam me deixado, mas a gente vivia num mundo em que, cara, se eu perguntar para alguém entrar no estúdio do cara, o cara vai me olhar e dizer assim, e aí, qual é que é a tua? Como assim? Né? Então, as pessoas não era tão fácil assim. Hoje, toda semana passa alguém aqui ficar na café, entra no meu estúdio e vem conhecer a gente. É muito louco isso, sabe? Então, as coisas mudaram bastante, graças a Deus, assim. Mas eu acho que é isso. Estudar muito, que já que na nossa época era difícil, e eu acho que talvez essa seja uma diferença, tá, Gustavo? Porque era tão difícil a gente estudar, sabe? Que a gente tinha que correr atrás, né? E hoje, às vezes, está tão fácil e a galera daí, quando é muito fácil, às vezes nem dá muita bola, sabe? Então, estudar, treinar muito, fotografar toda semana, quem sabe, por que não, todos os dias, né? E entender e tomar cuidado com como é que é? Não é ineditismo, é imediatismo. Cuidar com o imediatismo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é do dia para a noite, minha não está dando certo, e às vezes as pessoas focam em chegar lá em cima e esquecem de que tem uma escada para chegar lá em cima. Então é comemorar cada novo degrau e não a cada escada subida, né? Então, se preocupar com os nossos clientes, porque afinal de contas é eles que vão nos levar para cima ou não, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Eu fotografei sábado agora um casamento muito hiper mega foder blaster top, assim, que eu quase não pude divulgar nada, de uma galera muito foda, e eu conheço essas pessoas da época que eu fazia um pouco de publicidade. Então, eu atendi esses clientes como uma empresa deles. Eles me levaram para Nicarágua, me levaram para a República Dominicana, fotografando e gravando trabalhos bobos para mim na época, que era institucional, ou seja, eu tinha que ir lá fazer um trabalho institucional de foto, de vídeo, nada pegada artística, nada demais, mas eles me conheceram através dali, trabalhei por muitos anos assim com eles, depois eu fiz alguma coisa de publicidade para eles também, das várias marcas que eles têm lá dentro, e agora chegou a hora do casamento da filha do dono, que era quem sempre tinha um contato com a gente. Então, assim, quando ela entrou em contato comigo pedindo a data e ela não queria nem ver as coisas, era certo. Por algum motivo era certo que ela queria fazer com a gente. E eu me pergunto, né, isso que eu colhi agora, porque é um trabalho que na minha região vai repercutir muito, porque era um casamento muito foda, entende? Eu colhi agora algo que eu plantei lá em 2013, 14, eu comecei o plantio lá atrás, né? Fazendo coisas às vezes que eu nem tinha noção do que poderia acontecer. Então eu acho que é isso, comemorar pequenas conquistas, né? Fazer o trabalho bem feito, entregado com maestria, fazer essas pessoas saírem falando muito bem da gente, não porque a gente quer que falem, mas porque eles querem que outras pessoas tenham a mesma experiência que eles tiveram com a gente, né? Porque foi positiva. Então eu acho que é isso. E aí aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Eu vi muita gente caindo do cavalo, caindo da escada, tentando chegar em Edinburgh Brasil, concursos e fazer várias coisas que às vezes não é o destino final. Ele faz parte do processo, mas não é o destino final. Porque eu me lembro muito bem quando alguém me perguntou, eu não me lembro, eu acho que foi... Eu tinha ganhado o melhor álbum de casamento do Brasil em 2013, subi pela primeira vez no palco principal do Edinburgh Brasil, também em 2013,
E depois, em 2017, eu ganhei como fotógrafo do ano pela Inspiration Photographer, né? E aí alguém me pediu, tá, e agora, Robson, que tu chegou no... Falei, como assim, como eu cheguei agora? Não muda nada? Sábado que vem eu tenho casamento, no outro sábado eu tenho casamento de novo, e durante a semana eu preciso vender casamento para 2019, para 2020. Que topo eu cheguei? Eu não enriqueci, sabe? Eu tô muito novo para me aposentar, pegar esses 4 troféuzinhos que eu tenho aqui, mais um álbum premiado aqui, mais um outro prêmio aí, botar aqui na mesa e dizer assim, ó, tô aposentado, olha só, gente, carreira de sucesso, né? Eu acho que... E aí, né? Eu tenho 30 anos, cara, será que eu vou conseguir com que esses troféuzinhos me alimentem até os 90, 100 anos que eu vou viver, sabe? Então, não é isso. Eu acho que, e mais do que isso, não é dinheiro, né? O que eu vou fazer nos próximos 30 anos, cara? Sabe? Se eu viver 60 anos, que é o dobro do que eu tenho hoje, o que eu vou fazer nos próximos 30 anos? Ficar 30 anos segurando um troféu? Não, eu posso fazer mais que isso. Eu posso continuar impactando as pessoas com a minha fotografia, ou com o meu ensino, enfim. Mas eu acho que a gente pode conquistar muita coisa ainda, entende? Só que a gente tem que continuar fazendo o quê? Trabalhar duro todo dia, só isso. Massa. Isso, mais uma reflexão legal. Tem uma reflexão que fala que carreira é o que tu faz entre as conquistas que tu tem. Isso é a carreira, né? Você começa em algum lugar lá atrás, você começa a botar tijolinho por tijolinho, construindo a sua base, e você vai lá construindo as coisas e conseguindo as conquistas. O primeiro cliente, a primeira venda, o primeiro álbum, trabalho entregue, aí você vai receber uma indicação, então você tem a primeira indicação, o primeiro parceiro que você consegue, a primeira vez que você viaja para fazer alguma outra foto, você vai colocando essas metas, entendeu? Sempre tenha alguma coisa a buscar, isso é legal, porque isso vai motivar você a continuar em frente, mas a sua carreira não encerra quando você chega, por exemplo, como o Robson falou, ganhei uma premiação em um ano, então agora tudo acabou. Não, cara, não. Tem gente que às vezes fala, agora esse cara tá por cima. Cara, ele escolheu fazer o seu melhor, é reconhecido por isso, mas como ele disse, amanhã tem cliente para atender, tem casamento para fazer, a carreira continua. Então, quando você escolhe construir uma carreira, você tem que entender que isso é uma coisa de longo prazo. É uma coisa que, mesmo para quem, como o Robson, pode ser visto como, já chegou lá. Não, cara, ele tem muitas coisas que ele quer buscar ainda. Ele tem muito impacto que ele quer gerar nas pessoas, no mercado, nele mesmo. Tem coisas que ele quer conquistar para ele. Eu sei que ele está terminando a casa dele agora, né? Depois, se ele quiser, ele pode falar disso aí. Ele está terminando a casa, então, que ele está construindo com o dinheiro do suor, do trabalho, da carreira de fotógrafo. Então, isso é uma coisa que fica uma lição muito, muito grande para quem está aqui, que deve interpretar isso. Você tem que entender que se você ainda não chegou onde você gostaria, você tem um baita de um estímulo para continuar jogando o jogo, porque não é do dia para a noite. E se você recebeu um não hoje, se você tomou um tombo hoje, cara, não é isso que vai acabar com a tua carreira. Só acaba se você escolher que acabou. Esse é o lance. Tanto se você levou um tombo, como se você conquistou um troféu. Só acaba se você decidir que acabou. O meu pai, ele trabalhou na carreira dele de fotógrafo por 30 anos. A gente vai contar até a história da nossa família. Tem até uma fotologia que a gente vai fazer amanhã, para quem está vendo aqui a aula ao vivo. A gente vai fazer ao vivo amanhã com o meu pai e com a minha mãe, contando um pouco da história deles também. Então, ele fez a carreira dele, mas chegou num momento que ele escolheu. Ele disse, olha, agora, para mim, isso aqui na fotografia, essas conquistas estão legais. Consegui o que eu queria fazer, que ele queria ter criado os filhos, colocado a gente na fotografia, fez tudo que ele quis, construiu o patrimônio dele e aí ele foi fazer outra carreira. Agora ele faz outras coisas da vida dele, entendeu? Então você que está aí na fotografia, entenda isso. Não é uma coisa do dia para a noite, entende? É uma coisa que precisa ser todos os dias trabalhada e você tem que viver essa jornada. Né? Você tem que viver essa jornada a longo prazo. Isso aí vai deixar você mais satisfeito. Satisfeito não, vai deixar você contente. Porque você tem que ser contente, mas nunca satisfeito. Sempre buscar alguma coisa a mais, buscar um desenvolvimento maior. E é isso que vai levar você longe e vai fazer você conquistar mais dentro do seu negócio aí. Rob, vamos falar aqui um pouquinho sobre a zona de foto bosta. Não sei se tu já ouviu esse termo aí que o Eduardo, meu querido irmão, cunhou, né? Definindo um tipo de zona de fotografia onde muitas vezes os profissionais estão trabalhando e não sabem. Eu não sei se tu já teve essa experiência, já percebeu que às vezes tem pessoas que estão trabalhando dentro do mercado profissional e não estão obtendo resultado com o seu trabalho e aí botam a culpa em 1 milhão de coisas. Só que eles não olham com carinho para o trabalho,
para entender a questão que a fotografia deles ainda não chegou num ponto que a gente chama de comercialmente viável. A fotografia ainda está numa zona de foto bosta, ou seja, aquela foto que o cliente consegue fazer com o celular dele uma melhor. O que tu tem a dizer sobre isso? Tu já viu alguma coisa parecida? Também percebe que o pessoal deveria estudar mais dessa parte de fotografia? Como é que eles podem entender se estão ou não numa zona de foto bosta? Muito. Eu acho que... O foda, sabe qual é, cara? É que essa zona... Como é que é a foto? Zona de foto bosta. Zona de foto bosta, eu não sei se tu reparou, mas ela vai subindo. A cada ano, a cada mês que tá passando, ela tá subindo o nível. Porque o tiozinho, a tiazinha, a avózinha com o celular durante um casamento, por exemplo, e tá cada vez melhorando a zona bosta. É isso aí, agora tem modo retrato até desfoca o fundo. Exatamente, então tá cada vez mais foda. Então, assim, mesmo que tu já esteja fora da zona bosta, não continuar estudando, talvez essa tiazinha te coloque lá dentro um dia. Então isso é muito louco, tá? Então a gente tem que treinar muito, sim. Eu vejo as pessoas reclamando que não são premiadas em associações, que não conseguem não sei o quê, mas aí eu paro para pensar e às vezes eu tenho essa possibilidade durante os workshops de, vamos olhar então essa tua foto que é tão boa para ti e que tu diz que não premiou e que premiou uma do lado próximo. E aí tu começa a botar do lado e começa a analisar as duas e tu vê que tem um abismo entre uma e outra. A ideia foi até a mesma, mas a execução tem um abismo. E aí o que mais me assusta? Não é o cara não ter conseguido fazer uma foto tão boa quanto aquele cara que premiou ela, mas o fato da pessoa não notar a diferença desse abismo. Então eu acho que ali começa a nascer essa sacada, que é notar essa diferença de abismo e que é o que a leitura de portfólio faz, por exemplo, que é um fotógrafo, um profissional que já tem uma experiência muito grande nesse sentido, apontando pequenos erros, pequenos ajustes que o próprio fotógrafo, o dono da foto, não conseguiu perceber na sua foto ainda. Essa é a sacada. Uma das coisas que mais fez eu evoluir na minha profissão foi isso, outras pessoas dando opiniões, e não opiniões de Facebook, não opiniões de qualquer Zé Ruela por aí, é opinião de quem tu conhece, a pessoa conhece o trabalho e admira, dizendo e mostrando algumas coisas que nem tu mesmo viu na sua fotografia. Então eu acho que essa é uma grande forma de aprender e de entender que existem outras formas de fazer fotografia a não ser aquela que tu aprendeu, aquela que as pessoas fazem ao teu redor. Existem outras possibilidades e que a gente precisa estudar para colocar isso em prática, porque na verdade não é tão difícil, tá? Eu não acredito que seja tão difícil, porque se fosse tão difícil, a gente não teria tantos alunos evoluindo de forma tão drástica assim, né? Um se destacando na sua cidade, outro nas suas regiões, estados, cada um meio que no seu nível, até porque às vezes a galera não tem tanta energia, não quer também, eu não quero ser o pica das galáxias, eu quero ser muito bom no que eu faço e isso já resolve para mim. E não tem problema nenhum, porque tu ser bom o suficiente para clientes te quererem, te contratar e tu viver muito bem, tá ótimo. Tu não precisa ser o pica das galáxias do Brasil, até porque não tem como muita gente ser os melhores do Brasil, né? Quando for todo mundo melhor do Brasil, daí quem for muito melhor que esse vai ser o melhor. Então, no final das contas, eu acho que é isso, sabe? É baixar a cabeça, estudar, treinar e trabalhar muito duro. Aprender técnica de fotografia é muito básico, tá? É isso que a gente acaba ensinando nos workshops, que é principalmente ter coragem de fazer diferente, né? Eu falo muito sobre isso. Levantar a bunda da cadeira e fazer. Mesmo que às vezes tu não saiba bem o que tu está fazendo, mesmo, sabe? Quando tu quer fazer uma coisa diferente, não é deixar de fazer aquilo que tu está fazendo para arriscar algo novo. Porque quando eu falo isso, às vezes as pessoas têm, mas eu vou correr o risco do meu cliente não gostar, mas e se o cliente não gostar, mas e se o cliente não entender, mas e se, né? Eu digo, mas deixa o masice ali, e ao invés de tu fazer não aquilo que tu está fazendo e experimentar outras coisas, fazer o que tu está fazendo e trabalhar 1 hora a mais no casamento, trabalhar 15 minutos a mais no teu ensaio, trabalhar um pouco mais para fazer além do que aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver no teu trabalho. Quando não é para mudar, deixar de fazer aquilo que tu faz, que está dando certo, mas é fazer isso e fazer um pouquinho a mais. Eu acho que essa é a grande sacada, é isso que vai fazer também tu melhorar. Porque é quando tu está fazendo um pouco a mais, que tu vai experimentar uma técnica de composição nova, uma técnica de luz nova. Eu estou sempre no casamento, principalmente na luz do casamento, estou sempre experimentando.
Ontem não, foi domingo, sábado mesmo, nesse casamento que eu estava falando antes, eu experimentei uma luz diferente de novo de festa. No último ano, eu devo ter mudado umas 3 vezes a técnica de luz que eu estou usando na festa. Se vocês forem olhar as minhas fotos, vocês não vão ter uma percepção tão grande dessa mudança. Porque não é uma mudança de linguagem ou de estilo. É uma mudança de fazer um pouquinho melhor, no nível acima um pouco sempre, de uma forma que a minha câmera erre cada vez menos, que eu erre cada vez menos, né? E que a gente consiga, então, garantir as fotos e ter uma foto de luz muito legal. Então, estou mudando muito e sábado eu experimentei e gostei de novo. Então, é mais uma nova técnica de iluminação que eu aprendi, consegui aplicar e que eu vou começar a usar por um tempo agora de novo. Então, essa mudança é constante. Como é que eu tenho tempo para fazer isso? Quando eu faço isso, enquanto eu estou fazendo as fotos importantes da festa? Não. Enquanto a festa está morna, não está acontecendo nada demais, é a hora que ao invés de eu sentar, de comer um docinho, de ir para o WhatsApp, de ir para o Instagram, eu estou lá na minha câmera pensando, olhando a luz e testando. Diana, é o seguinte, ilumina agora dessa forma aqui com o LED, porque eu vou trabalhar com flash dessa forma aqui em cima da câmera, com esse acessório novo, com não sei o que, sabe? Até que dá certo. E tu diz, caralho, massa, agora tá massa, é isso que eu vou fazer. Então, é isso. Treinar todos os dias. Só que às vezes a gente precisa ter alguém do lado da gente, né? Um professor, um mentor, estimulando a gente e, obviamente, encurtando o nosso caminho, né? Tipo, porque quantas vezes eu fico andando em círculos muito tempo até que me dá um toque na cabeça de, cara, era só fazer isso, tinha dado certo, né? E assim o que as pessoas fazem, não precisa mais andar em círculo, segue alguém, confia em alguém que tu gosta e o cara vai te dar tudo, né? Eu estava no workshop agora no Rio semana passada e eu disse, gente, estava indo embora, né? Estava terminando o workshop e tal. Eu falei, velho, todo o meu conhecimento fotográfico eu dei para vocês, tá na mão de vocês. Eu tenho ainda um conhecimento pessoal, eu tenho ainda, né? Tudo que eu vivia, não tenho como entregar para vocês assim, porque não se dá isso, né? Não tem como se dar isso. Mas todo o meu conhecimento, conteúdo fotográfico, eu dei para eles. Agora vocês sabem a mesma coisa que eu de fotografia. Agora a diferença é que eu já estou aplicando isso. Agora vocês precisam começar a aplicar. Então essa é a diferença, sabe? Eu acho que isso faz com que as coisas podem dar certo. Massa! E falando em fotografia, Robson, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da direção, que eu tinha comentado com a galera antes aqui. Fala um pouco sobre esse teu estilo de dirigir, cara, essa coisa da fotografia espontânea, mas é dirigida, esse lance do nheco-nheco. Explica um pouquinho pra gente aí sobre esse teu conceito. Vamos lá. Cara, a direção... Conta rápido a história, tá? Eu comecei a fotografar, sou filho de fotógrafo, fui inserido no mercado por acaso, né? Quase que obrigado, fiz meu primeiro casamento, inclusive mostro meu primeiro casamento. Não sei se chegou a assistir, Gustavo, meu primeiro casamento já? Sim. Já tive no teu workshop, né? Assustador, né? Assustador, mas animal, assim, experiência animal. E, enfim, comecei a fotografar, comecei a fazer ensaios, que é onde acho que a maioria entra, né? Na fotografia comercial de casamento e tal, pelos ensaios, que é mais fácil um pouquinho. E aí eu fotografava e a minha mãe dirigia, porque afinal de contas era muito difícil, eu tenho que cuidar de velocidade, de abertura, de ISO, de composição, de tudo isso e ainda tem que conversar com as pessoas, dirigir elas, era um inferno, né? E aí a minha mãe dirigia, aí eu fotografava. Só que se passaram-se alguns meses, passaram-se alguns anos e, velho, a direção da minha mãe começou a ficar muito brega, né? E não é que a minha mãe piorou a direção dela. É que eu comecei a evoluir fotograficamente falando, comecei a estudar, comecei a botar, né, uma bagagem visual melhor dentro da minha cabeça, e eu comecei a perceber que existia coisas bem melhores do que aquelas 2 pessoas agarradas numa árvore, sabe? Uma de cada lado, assim, e eu fotografar, aquelas coisas bem brega mesmo. E eu decidi que eu precisava começar a dirigir, porque era eu que estava estudando, era eu que estava melhorando minha bagagem visual, na minha mãe não tinha tempo para isso. Então, aí eu comecei a dirigir. Quando eu comecei a dirigir, velho, eu vi que o que a minha mãe fazia ela era um monstro de boa. Porque era muito difícil, velho. Muito difícil. Eu pensei, caraca, velho, nunca vou conseguir fazer isso. E aí eu fiquei naquela, tá, beleza. Ou eu, de fato, abandono isso e deixo a minha mãe dirigir sempre, né? Ou eu preciso estudar e dar um jeito. Eu pensei, cara, eu vou estudar porque e se um dia minha mãe não puder ir junto? E se um dia alguém me contratar fora da minha cidade? E se um dia alguém me contratar fora do estado, irmão? Né? Será que eu vou conseguir levar minha mãe?
Então eu precisei estudar. Aí eu baixei a cabeça, fui fazer um workshop de um cara que estava ensinando sobre isso, comecei a ler muito sobre isso, comecei a estudar um pouco sobre linguagem corporal, sobre um pouco de psicologia também, ajuda muito na direção. E aí eu comecei a melhorar minha direção, e em questão de 1, 2 anos experimentando isso, as pessoas começaram a chegar até mim, querendo saber como eu dirigia, porque era muito legal. Eu falei, caramba, velho, olha como estudar dá resultado, né? As pessoas começaram a perceber essa evolução. E aí eu comecei, então, a ajudar essas pessoas também. Então, basicamente, algumas dicas simples. Primeiro, simplifica o negócio. Tá? Não tenta achar composição, achar luz e dirigir ao mesmo tempo. Vai dar merda, esse é o pato fotografando. Então, primeiro escolhe, por exemplo, no ensaio, né? Primeiro escolhe ou uma luz ou uma composição. Eu normalmente escolho uma luz que tem uma composição interessante no fundo, né? Então, organizo a cena, tampo uma luz, estou fotometrado, vou decidir que abertura eu quero, mais aberta, mais fechada, vou fotometrar direitinho, vou arrumar a minha composição direitinho com as 2 pessoas ali paradas na minha frente. Beleza, gente, agora eu vou dirigir. Tá tudo certo, luz tá pronta, composição tá pronto, agora eu não tenho que mais pensar em nada fotográfico, técnico ali na minha câmera, e preciso somente, então, agora dirigir. O que é dirigir? Tentando deixar uma coisa que é muito complexa, muito simples, tá? Vamos lá. Jogar ações para que essas pessoas façam as ações delas, a ação que eu estou pedindo, e não é fotografar essas ações, é fotografar as reações das ações que eu estou pedindo. Então, se eu pedir uma cosquinha, se eu pedir um nariz com nariz, um nhaco-nhacozinho, um chameguinho, não é fotografar de fato isso, mas é a reação que as pessoas vão ter ao fazer isso. Então eu vou dar, faz uma cosquinha, o cara vai dar uma beliscada nela, não é o fato de estar dando uma beliscada, até porque ela vai fazer uma cara feia, a noiva, de repente, mas é a reação disso. Como é que ela vai fazer? Eles vão sorrir, vão ficar com vergonha, vão dar um gargalhadão, vão chegar perto, vão se afastar. Como as pessoas reagem às minhas ações. Então, quando está tudo pronto, eu jogo ações para que bata neles e as reações eu fotografe. Porque se eu fotografar só o que eu pedi para eles, eu não vou estar fotografando essas pessoas. Eu vou estar fotografando a mim mesmo. Ou seja, quem o Robson é e as ações que o Robson é capaz de criar e imaginar. Então a ideia é jogar ações para que bata neles e volte as reações. Então é basicamente isso que eu chamo de direção. Aí o que é mais? Técnica de mãos, aonde colocar as mãos, né? Evitar essa história de mão na barriga dos noivos, né? O cara geralmente, se não olhar a maioria das fotos de ensaio de casais, é o cara por trás da mulher com a mão na barriga, né? Que é natural, né? Eu sempre explico por que os caras colocam a mão na barriga das suas namoradas e esposas, porque um pouquinho mais para cima dá no peito e um pouquinho abaixo dá em outro lugar que também sociavelmente não é legal colocar a mão, né? Na frente de todo mundo. Então, o único lugar que sobra é colocar a mão na barriga. Então, são pequenos cuidados que a gente tem que tomar. Então, pede para o cara tirar essa mão, voltar um pouquinho mais na cintura, a outra mão, de repente, no bolso. Gosto da história do bolso porque levanta um pouco o ombro, deixa o cara um pouco mais ereto, né? Mais retão, mais forte um pouco. Então, é começar a dominar essas coisas do corpo para facilitar a nossa vida. Eu poso as pessoas, penso em como colocar elas ali, né, frente a frente, ou de lado, ou eu tenho várias pré-poses que eu posiciono eles, e aí eu começo então a dirigir e modificar essas poses de acordo com essas pessoas. Inclusive, se vocês quiserem, não sei se eu posso aqui, Gustavo, mas Pode, a claro. gente criou um guia de poses, especialmente para o Photo-In, inclusive, porque eu fiz uma palestra no Photo-In sobre direção, e a gente criou um guia de poses e apresentou elas e disponibilizou eles para o Photo-In. Então, se vocês quiserem, posso largar aqui também, e as pessoas baixarem esse guia de poses. Não é para copiar, mas é, sabe, para quando dá aquele famoso branco, ou, puta, não sei o que fazer, então posiciona eles de alguns modelos que eu tenho, acho que tem 40 e poucos modelos ali, e aí, posou eles, agora nós vamos começar a dirigir, jogar ações, bater neles e voltar às reações dessas pessoas. Então são pequenas técnicas para a gente tornar uma coisa que é muito difícil, torná-la fácil, né? E pelo menos a gente ser bom nisso. Depois a gente vai treinando para ser foda nisso. Genial, genial. O Robson vai passar o link aí para a gente poder colocar aqui na postagem e todo mundo que quiser aí pode baixar
Então o guia de poses, que foi especialmente feito por Photo Inc., você também pode tirar grande proveito aí, quem está estudando fotografia e melhorando, né, o seu trabalho para poder chegar num nível mais avançado e se tornar mais valioso. Por que não, né? Através da sua fotografia, para você se destacar e as pessoas procurarem mais o seu trabalho. Robson, deixa eu perguntar um negócio aqui também, cara. Agora sobre o mercado, meu. Essa questão de viver de fotografia de casamentos, de ensaios. Como é que tu, que é um cara fotógrafo de casamentos, um cara destacado dentro desse mercado, que vive também disso, como é que tu enxerga a transformação que está passando o nosso mercado hoje, com essa questão de fotografia de família, de criança e com essa coisa de muita gente estar migrando, às vezes até saindo do mercado de casamento. Como é que tu enxerga isso? Ainda dá para viver de casamento? Conta aí pra gente. Cara, eu enxergo como uma variação de mercado, tá? Eu acho que é comum, o mercado é cíclico, meu pai sempre diz, né, não é a primeira crise que ele está vivendo, não vai ser a última. Na verdade, não é o primeiro momento crítico que eu estou vivendo também. A gente viveu lá em 2008 e tal, só que na época eu estava assim, né, voando, né, morro acima, voando. Foi um momento de ápice a gente estava abrindo o negócio, estava começando a evoluir mesmo, então a gente não sentiu isso. E agora a gente, obviamente, que deu uma sentida. Mas eu trago boas novas para a galera, tá? Eu acredito muito que o mercado está dando uma mexida violenta. Nas últimas 3, 4 semanas, ressurgiram das cinzas clientes de tudo que é lado. Foi muito legal, porque nos últimos... Cara, vou te dizer, vou ser bem sincero, tá? No último mês, agora de novembro, hoje é dia 1, dia 2, sei lá. Então, no mês, vou tirar o relatório amanhã, mas no mês de novembro, se eu não me engano, eu fechei 7 casamentos. Isso não acontecia em um mês há mais de um ano, cara. Talvez 2 anos que eu não fechava tanto casamento em um mês só. Isso tem a ver com o final de ano, claro, o final de ano sempre dá né? Mas o final de ano passado não foi assim. Né? Então, eu acho que meio que deu uma reanimada no mercado. Não sei se história da política ou o fato não sei o que, não importa o que foi, tá? O que importa é que o mercado está reanimando de novo. Eu fui falar com alguns amigos meus fotógrafos também, e para ver se era só comigo, né, que estava acontecendo, mas não, parece que voltou a ter orçamentos, solicitações, então eu acho que o mercado está reanimando, então acho que ano que vem a gente vai viver um ano de voltar a crescer novamente dentro do mercado, e tomara que isso aconteça, tá? Eu acho que sim, vai acontecer, e faz parte do mercado. Por que a galera acabou saindo um pouco de casamento? Porque o ticket médio caiu bastante, né? O número de orçamentos caiu bastante. O que eu tenho notado é que eu fechei, por exemplo, esses 7 casamentos que eu fechei agora em novembro, se eu não me engano, deles 3 ou 4 foram entre março e abril. E maio também, teve maio também, de 2019, ou seja, cara, ali na porta. E, meu, eu fechei para fevereiro, brother. Olha só. Isso não acontecia comigo de fechar 3, 4 meses antes, há muito, cara, mais de 6, 7 anos isso não acontecia comigo. Era sempre um ano e meio antes, e agora acho que parece que a galera deu uma reanimada, vamos casar, vamos casar meio logo então tá dando uma reanimada. Eu acho que o motivo das pessoas terem saído do casamento talvez não seja nem só culpa do casamento, Gustavo. Eu acho que tem bastante a ver com o mercado de família, que deu uma evoluída. Né? O mercado de família cresceu, o mercado de família evoluiu, o mercado de família começou a chamar a atenção das pessoas, e eu acho que isso fez com que muitas pessoas migrassem para lá. Né? Muitos fotógrafos cansados da noite, do desgaste do casamento, né? Então pode ser um pouco que foi isso também. Mas eu acho que a gente vai ter um negócio um pouco mais... E outra coisa, tá? Eu acho que... só um pouquinho. Falei um pouquinho mais baixo. Tô aqui com uma galera que tá na sala. Depois mostra aí a galera aí. Depois mostra pro pessoal aqui, o pessoal que trabalha contigo. Tá, a Diana tá aí. Eles estavam gravando aqui, porque vai que sai um vídeo de 1 minuto aqui para disponibilizar. Claro, aí, ó. Fazer aquele nugget. Aqui, a bateria morreu aqui. E estão trocando. Já tem os nuggets aí, isso aí, ó. Nuggets. Aparece aí, então. Fala aí. Foi chamar aqui, ó. Foi chamar a solução. Vai chamar isso. Esse aí, moleque. Que tá entrando na fotografia também. Nossa. Valeu. Vai trabalhar.
É o famoso cunzinho que tu falava? Cunzinho, isso, esse é o cunzinho. Tomara que a Felipe não pegue, velho. Bravo. E a Diana também tá aí cuidando de trás. Depois a Diana vem dar um oi aqui também. Mas enfim, que eu tava falando mesmo. Eu acho que é um mercado que também é um pouco mais fácil de entrar, né? É mais fácil de tu fazer aquilo que vocês ensinam a galera, né? De conseguir conquistar mais clientes mais rápido, com aquelas ações e... Eu tenho medo de falar porque, né, vai que eu falo errado, mas ações, promoções e técnicas e tal, isso fica um pouco mais fácil, do meu ponto de vista, de conseguir fazer isso com valores um pouco menores, com ensaios e tal, do que com um casamento, entende? Então, eu acho que esse também talvez seja um dos pontos, assim. Mas opinião de brother mesmo, de amigo, eu não faço ideia quantas pessoas estão, não estou tendo contato nenhum com se alguém está falando alguma coisa, mas minha opinião, velho, essa é a hora, tá? Essa é a hora, porque a gente sempre brinca. Quando o cara na crise, está sobrevivendo à crise, é quando sobe que a gente já está embalado, que o negócio, na verdade, não sobe, né? Eu digo que chegamos no momento mais crítico, que tá difícil de subir e chega na montanha-russa, agora é hora de aproveitar, né? Então, aproveitar o embalo e... cara, quase posso botar minha mão no fogo, 2019 e principalmente 2020 vão ser grandes anos aí. Não porque eu acho, pelo que aconteceu no meu novembro. Tá? O que aconteceu no meu novembro faz muito tempo que não acontece. Massa. Isso é legal porque esses sinais do mercado, eles estão ficando claros. A gente tem percebido isso também. Parece que é um otimismo que está vindo das pessoas de novo em relação à economia. Claro, teve a mudança de governo, como o próprio Robson falou aí. Tem uma série de coisas que estão acontecendo dentro das indústrias, né? Está reaquecendo a produção, o comércio. Eu acho que todo mundo que trabalha daí no mercado meio que aprendeu a viver também dentro do ambiente de crise que estava assustando todo mundo, né? As pessoas acabam se adaptando. O ser humano vai vendo lá e não vai ficar parado. A galera foi otimizando, deixando as empresas mais enxutas, as coisas foram andando. E acho que sim, né? A gente também tem percebido aqui mais pedidos de orçamento chegando para todo tipo de trabalho, tanto lá no estúdio como para a gente aqui, porque acho que as pessoas começaram a ver, olha, agora dá. Ou tipo, quem estava segurando, teve gente que estava segurando, estava com medo ali, casais que foram levando, empurrando, e viram, cara, acho que agora vai, então tá na hora de casar, vamos lá, vamos fazer no nosso casamento, vamos terminar nossa casa, vamos comprar nosso imóvel. Então isso é um movimento que beneficia todo mundo, né? Então acho que isso vai ser uma coisa muito positiva, né, para o mercado em geral, e quem está se preparando, quem está aí melhorando sua fotografia, suas práticas comerciais, quem está aprendendo, fazendo curso, se desenvolvendo, tem muito a colher, né, dentro desse momento. A gente tem trabalhado muito forte aqui no Fotologia para divulgar coisas boas, justamente para que os fotógrafos aproveitem esse momento. Você que está dentro do Vitamina V aí, quantas oportunidades tem, quantas estratégias legais aí que podem ser colocadas em prática para você já ir colher os resultados desse mercado que está ficando animado. Se você não for atrás, se você não for correr para buscar esses caras, o concorrente vai. Porque essas pessoas vão querer fotógrafos para seu casamento, para sua gestação, para fotografar seus filhos. Se você não se mexer aí, você pode ficar reclamando de crise e deixar o outro que não está reclamando, que está pensando em avançar, passar na sua frente. Rob, deixa eu te perguntar. Agora o negócio pessoal aí, tá terminando a casa lá? Como é que tá? Não, cara, a gente tá, na verdade, no começo da parada, né? A gente começou a mexer de fato faz um mês, mais ou menos. Garoto. Então a gente tá com um muro, com as, como é que chama? As fundações, tá tudo pronto. Então essa semana agora começa a levantar a primeira parte e a gente tá fazendo uma casa diferente, né? Do padrão, então é um experimento. A gente tá fazendo uma casa de concreto, a gente quer fazer a casa de concreto concreto e vidro, então você tem toda uma pegada diferente também, e que eu acho que também tem a ver com a fotografia, sacou? Olha como as coisas se conectam. A gente falou um pouco antes sobre linguagem, estilo, personalidade, e eu acho que é isso, sabe? A gente é quem a gente é, e na fotografia a gente tem que colocar quem a gente é também. Então a gente tem essa pegada de sempre ir um pouco na contramão das coisas, né? De fazer as coisas de certa forma diferente, um pouco mais personalizada. Na nossa vida sempre foi assim, e na fotografia não deixa de ser assim. Então tem mercado para todo mundo, tem mercado para tudo isso, né? Então a gente brinca, mesmo no meio da tal da crise,
tu vê gente construindo diferente, não só pensando em economia, assim como tu vê gente casando, com casamentos personalizados, não só pensando em economia. Então, cara, eu acho que oportunidade sempre existe. E quanto mais pessimista está o mercado, mais difícil é a gente levantar da cama e fazer o negócio acontecer. Mas se a gente conseguir fazer essas coisas acontecerem, melhor a gente vai sair, né? Porque quanto mais difícil o jogo, menos pessoas querem jogar. Então, com menos pessoas, a gente precisa também competir. Isso é muito legal, porque eu vi muita gente no meio do casamento, aqui na nossa região, se entregando para o mercado. Tá? Isso é uma reflexão meio forte agora, mas se entregando para o mercado. O cara estava construindo seu estilo, estava construindo sua linguagem na fotografia, estava fazendo tudo isso e pelo pouco trabalho, pela pouca grana entrando, se assustou, né? E ao invés de reduzir tudo, tornar tudo mais enxuto, resolveu se entregar para o mercado. O que significa se entregar para o mercado? Passar a deixar todo o seu estilo e gosto e vontade de lado e passar só a fazer o que todo mundo quer que eles façam, ou seja, o que todo mundo já está fazendo. E eu resisti no osso, por isso, e disse, cara, eu não vou me entregar para o mercado, eu sobrevivi sempre com o meu estilo de trabalho, com a minha personalidade, eu tenho certeza que ela é mais forte que a crise, eu vou talvez passar por momentos que não são tão bons como eu estava passando um tempo atrás, reduziu o número de casamentos, sim, não tem quem disser que não reduziu, está mentindo, né? Então, assim, mas eu vou segurar. E deu certo, e agora de novo as coisas estão voltando a crescer, e eu vou entrar mais forte do que nunca, porque pessoas que estavam criando estilos e linguagens perto de mim, perderam, deixaram de fazer isso, e vão ter que agora começar a construir tudo de novo. Isso talvez leve 1, talvez leve 2, talvez leve 3 anos. Enquanto isso, eu continuo no meu morro acima. Então isso é muito louco, tá? Às vezes a gente tem que aguentar no osso, né? A gente tem que aguentar no osso. Então, cara, você aí, aluno e tal, tá difícil porque lá na tua cidade as pessoas fazem tudo igual e tu tá fazendo diferente, tá difícil. Cara, talvez baixe então um pouco o valor se tá muito foda, mas não deixe de fazer aquilo que tu acredita. Eu prefiro fazer o que eu acredito de forma um pouco mais barata do que era antes, do que continuar cobrando o que eu estava cobrando antes, fazendo o que eu não acredito dentro da fotografia, ou o que não é a minha linguagem e o meu estilo. Então, cara, vida que segue, vai dar bom, eu tenho certeza que vai dar bom. Vocês estão aqui, porque estão estudando, né? Estão aqui segunda-feira, cara, 2, 3 horas da tarde, estudando, escutando a gente aqui, e eu espero muito que o que a gente fala, o que eu estou trazendo aqui para vocês, possa coçar a orelha, sabe? Possa incomodar um pouco, eu não consigo vir aqui de forma tão rápida, eu até poderia trazer algumas dicas aqui, ensinar algumas coisas, algumas técnicas, mas eu acho que isso vocês estão aprendendo aqui com os moleques aí, podem aprender comigo nos meus cursos também. Eu acho que quando é pouco tempo assim, eu tento investir o meu tempo em incomodar as pessoas, sabe? Em puxar a orelha, em dar aquele fisgão de tipo, cara, se tu é um cara diferente, tu porque tá aqui, né? Quer mais, velho, tem muito mais à tua disposição. Aí sim, vai aprender. Quando tu quer muito uma coisa, aí a gente tem formas, ferramentas, técnicas, jeitos, métodos, prontinho, testado e retestado e aprovado por muitas pessoas, só que tu colocar na fotografia. Mas tem que fazer o principal, que é querer estudar, querer ouvir, querer aprender, querer colocar em prática, e é o que vocês estão fazendo 2 horas, 3 horas da tarde aqui numa segunda-feira escutando a gente. Isso é muito legal. Show de bola. Daqui a pouquinho o Robson vai falar um pouquinho também do treinamento dele, né, que ele faz aí, que eu acho que é bacana informar pra galera aí, já que o pessoal tá aqui assistindo um treinamento online, né, que está conseguindo aprender, tirar valor, por que não avaliar outro treinamento online que tem outro enfoque que a gente recomenda, inclusive, que é o do Robson, por isso que ele está aqui também participando sempre junto com a gente, porque é um cara que a gente conhece o trabalho e confia. Mas antes dele falar aí, eu queria fazer uma pergunta da Narjara Lousano, aluna que perguntou aqui, Robson, quando você faz uma foto e não fica exatamente como você planejou, mas você fica satisfeito com o resultado, mesmo não estando totalmente satisfeito com a expectativa da foto e a realidade, mesmo assim você posta e mostra como portfólio ou você vai atrás de buscar essa foto de novo para poder botar ela antes de mostrar essa? Cara, tudo depende do que... A pergunta é muito subjetiva, né? Eu acho que assim, para portfólio talvez não. Para portfólio eu vou deixar as fotos que eu realmente adoro, né?
mas se ela não está pronta para portfólio, então eu vou refazer ela um dia até que ela esteja pronta para portfólio, tá? Mas eu não vou deixar de dar essa para noiva, né, para ser cliente, ou mais do que isso, eu vou deixar de postar, né? É uma coisa muito forte. Eu acho que vocês devem bater muito nessa tecla também, né, Gustavo? Mas mostrar todos os trabalhos que a gente faz, né? Isso dá trabalho, velho. Isso dá muito trabalho, publicar todas as fotos que a gente faz, mas é o que me colocou aonde eu tô hoje, trabalhando no Brasil todo, mesmo morando numa cidade de 5 mil habitantes, entendeu? Que é postar sempre tudo. Eu gosto muito de uma analogia que eu fiz, assim, meio que sem querer, que o fato de tu mostrar sempre o teu trabalho tem 2 pontos na visão de um novo possível cliente. Vê se tu concorda comigo aí, Gustavo, que é o cara do negócio aí. Na minha opinião, quando um fotógrafo está publicando muito trabalho na internet, ou não importa onde, mas vamos falar na internet, no seu site, no Facebook, sei lá, um possível novo cliente, alguém aleatório de fora, tem 2 formas de ver isso. Ou esse cara é muito barato, porque ele está trabalhando pra caralho, então quem trabalha pra caralho deve ser barato, não deve ser muito caro, ou ele é muito bom, porque ele está trabalhando pra caramba, né? Então, assim, toda semana tem trabalho, então esse cara, ou ele é muito barato, ou ele é muito bom, ou o melhor de tudo na cabeça do cliente, ele é bom e barato, né? Então, assim, eu não vejo ponto negativo do cara estar publicando muitos trabalhos, entende? Isso é muito legal. Então, assim, publiquem muito, porque ou as pessoas vão pensar que é muito barato, ou as pessoas vão pensar de fato que é muito bom, porque tem muito trabalho. Então, façam isso. E se eles acharem que é muito bom e ainda te acharem barato, aí fechou todas, né? Então, aí é o sucesso da parada. Então, eu acho que eu usei isso, eu vejo isso dos meus alunos, às vezes, o cara publicando pra caralho, eu penso, caralho, esse moleque tá voando no mercado, né? E outros caras, às vezes, até estão voando, mas eles publicam um pouco. Às vezes eu vou falar, cara, o que tá acontecendo? Não vejo mais teu trabalho. Porra, tô trabalhando tanto que não tô dando conta. Toma cuidado, que hoje tá trabalhando tanto, não tá dando conta, daqui 1 ano talvez lhe falte trabalho, porque não tá mostrando que você tá trabalhando tanto assim. Então, fica a dica aí, tá? Eu acho que fica a dica nesse sentido. Tu concorda comigo ou a minha analogia não tem nada a ver com o mercado? Eu acho legal, acho interessante a analogia, porque quando você está fazendo seus trabalhos e está mostrando, o Eduardo fala muito disso, tem aulas aqui que a gente comenta, você está provando para as pessoas que você está evoluindo, que você está atendendo, você mostra que você está ativo, e esse movimento, né, acaba gerando interesse, acaba gerando burburinho, acaba gerando as pessoas falando de você, e isso vai ser positivo, porque alguém que está pensando em trabalhar vendendo, que é uma coisa que a gente fala muito, você tem o seu trabalho, você está vendendo ele. Quem está vendendo, é legal mostrar movimento, mostrar que você está fazendo, aí as outras pessoas se interessam, elas podem até olhar umas coisas e gostar, outras coisas não gostar tanto, mas aquilo que está sendo produzido vai mantendo com você aquelas pessoas que se interessam mais por você. Então, se você faz muito esporadicamente, às vezes você ganha lá atenção de pessoas que não estão muito ligadas, porque aparece, aí o cara, legal, uma coisa ou outra, né? Às vezes ele pega e dá um like só porque é seu amigo, ou engaja ali por causa disso, que é uma coisinha. Agora, se você tá direto, aí aquela pessoa que se envolve é quem realmente gosta. Então, vale a pena mostrar, porque realmente, e quando o trabalho é interessante, você está mostrando para as pessoas isso, as pessoas te consideram cada vez mais interessante, né? A questão do barato, como o Robson falou ali, eu acho que tem um sentido, né, no que ele está falando, eu entendo o que ele quer dizer, mas aí, claro, tem outras questões também que, dependendo do tipo de trabalho que você está mostrando lá, se forem casamentos incríveis, né, como esse que o Robson faz aí, eu duvido que a pessoa vai te julgar por barato, mas eu acho que ela vai julgar como o Robson estava falando assim, esse cara é tão bom e faz tanto trabalho que eu acho que pro que ele entrega, entendeu? Isso que é legal. Talvez seja barato, exatamente. Aí na cabeça da pessoa é aquilo. Pode até estar cobrando um valor alto, mas assim, para o que ele entrega, tá ótimo, as pessoas estão pagando, tá barato, entendeu? Então faz sentido. E aí na cabeça do cliente, se ele consegue colocar essa noção de valor grandiosa com o movimento de trabalho que está acontecendo, pum, explode, né? Não é só trabalho, não mostrar só que está trabalhando nos stories, né? Mostrar que está ativo. Não, mais que isso, é mostrar resultados. Aqui, ó, minhas fotos, né? As fotos no site, as fotos no Facebook, não importa onde, mas tem que estar, sabe? Mostrar o resultado, matar a cobra e mostrar o pau, sabe? Eu acho que isso é o que faz diferença. Isso dá muito trabalho, velho, dá muito trabalho. O que mais me mata
o que mais me tira sono, o que mais me incomoda no mercado dentro da fotografia, é o fato de estar com o blog atrasado, de ter que securar um trabalho, de ter que publicar um negócio e estar atrasado. É uma das coisas que mais me tira o sono. Mas é o que mais me deu trabalho até hoje. Então, cala a boca e vambora, sabe? Vamos trabalhar, né? Rob, agora fala pra galera aí um pouquinho sobre o poder da autoria, como é que é aí essa possibilidade, como é que é um pouco aí do teu treinamento. Vai que a galera se interessa e também gostaria de poder estudar contigo. Tem uma galera que comentou aqui, já nos comentários, que é dos poderosos aí. Olha aí, né? Tem aqui a Amanda Araújo, que é do Poderosos 2, tem o Itamar Fazanella, do Poderosos 3, tem mais uma galera aqui que falou, deixa eu ver quem mais aqui que falou que era poderoso, Eduardo Silva, uma galerinha aqui. Que legal, que legal. Exato, tem uma galera aqui que fala também que é aluno de vocês do Vitamina V e tal, e eu acho que eles podem falar mais do que a gente, né? Os caras que estão nos dois podem falar isso, mas eu escuto muito deles, inclusive, falando que as duas coisas se complementam, né? E é o que eu bato na tecla. Eu falo sobre fotografia, sobre criar uma linguagem, mas mais do que isso, eu ensino fotografia. Ensino fotografia de casamento, ensino fotografia de eventos, né, que é a mesma coisa. Eu divido em fotografia de casamento, eventos, que sejam 15 anos, formaturas, e ensaios, né, que são, então, com direção. Eu ensino muito essa parte técnica da fotografia. Também, obviamente, ensino toda essa parte de... esse caminho que eu criei, esse método que eu criei para conseguir uma autoria, que é para conseguir colocar a nossa cara na fotografia, criar uma linguagem diferente e começar a assumir quem a gente é também dentro da fotografia, né? E isso tudo vai, então, tornando um fotógrafo melhor e depois como se posicionar dentro do mercado, ou seja, como mostrar, e aí eu mostro como eu vendo, outras formas de fazer o orçamento também, que eu criei uma proposta de orçamento, de certa forma, bem disruptiva, assim, foi bem legal. Até, inclusive, eu tenho que trocar uma ideia contigo sobre isso um dia, mas eu criei uma forma muito, muito da hora, que eu quero até te mostrar uma hora para te ver o que tu acha, mas tá funcionando, tá voando, né? Tá voando. Eu não sou cara da venda, né? Eu não sou cara da venda, não sou um bom em venda, mas tenho conseguido fazer e tenho tido um resultado muito legal, assim, tanto na pós também, ali né? Como é que é a venda... Como é que você chama? Venda extra. Venda extra, e tal. Então, acho que isso é muito legal. Então, enfim, vou mostrando tudo isso. E aí tem essa parte do Vitamina V que engloba também toda essa outra parte do negócio que eu acho bem importante também. Então, as coisas se conectam, né? Porque a gente precisa lidar como um negócio, não só como arte. É a nossa arte, é a nossa fotografia, é a nossa vida, mas a gente tem que ganhar dinheiro com ela também, isso é muito importante. E quanto mais dinheiro a gente ganha com essa nossa arte, digamos assim, né, mais a gente consegue estar livre para fazer a nossa arte. Poder viajar para um lugar que eu quero, poder fazer alguma coisa que eu quero e que vai me ajudar como o Robson, artista, a se tornar sempre um melhor fotógrafo. Então eu lido muito bem com isso. Eu entrei na fotografia como negócio, há 12 anos atrás, meu pai me colocou na fotografia e eu entrei como negócio. Logo me apaixonei e entrei na fotografia como fotógrafo, amante mesmo, como artista. Mas sempre com um pé de, eu vou fazer isso, mas eu tenho que viver disso também. Então, eu tenho que fazer o negócio acontecer. Então, o meu curso é um pouco disso, né? Nesses 12 anos de carreira meu, e mais todos os outros anos de carreira dos meus pais também, que eu compilei, já faço isso há 6 anos, eu dou esse workshop desde 2012 para 2013, presencial, e agora um ano e meio que a gente tem essa versão online, já com 5 turmas e um caminhão de alunos que também já testaram, retestaram, aprovaram e tem dado muito certo. A gente abriu uma turma agora há pouco tempo, então a gente não tem previsão de uma nova turma, a gente tem o mesmo esquema que vocês aí, né, que trabalha com turmas fechadas, para a gente ter um início junto, ter essas aulas com a galera e meio que ter um final junto também, apesar de que eles podem continuar com o conteúdo por muito tempo ainda, mas a gente ter esse domínio e ir acompanhando essa galera, né? Então a gente deve abrir uma nova turma ano que vem, a gente ainda não sabe quando, mas a gente quer terminar agora essa turma que a gente acabou de abrir, tem a turma 4 que a gente está muito envolvido ainda também, então agora os próximos meses dar esse suporte bem próximo com a galera, e aí depois a gente pensa em uma nova turma. Mas se tu gostou do meu conteúdo, baixa o guia de poses aí, tem work.robsonkunz.com.br/guia de poses, vocês vão colocar aí o link, né? Manda o link no chat aí para mim, que eu já colo aqui também para a galera, depois eu já coloco na... Como é que é?
Se puder mandar o link, ou fala aí que eu coloco aqui já. É work.robson. Work.robson. Opa, deixa eu até botar aqui. robson.com.br/barra direção de pessoas. Ah, não, barra guia de poses. Eu já posso até te passar. Tu quer que eu te passe aonde? Pode passar no chat aí do... que a gente tá aqui do Hangouts. Vamos ver se eu consigo aqui. Onde é que faz o chat? Aqui. Aí também, se qualquer coisa. Então, já consegui aqui. Pode continuar. E me siga no Instagram, por favor. Me marque essa aula, se você assistiu até agora. Me marca nos stories. Eu brinco bastante nos stories. Adoro os stories. Então, faz a mão aí. Faz o favor de que, se gostou, faz um stories da aula aí e posta lá que vai ser massa ver quantos assistiram, ver vocês lá. E me segue que vai ser bem legal. A gente está toda semana entregando um conteúdo bem forte, tanto no Instagram quanto no Facebook. E estou ajudando, né? Estou fazendo a minha parte, assim como vocês aí, Gustavo. O mercado já fez, a fotografia nos deu tantas coisas. E eu sou muito grato a muitos grandes professores e mentores que eu tive e que me ajudaram muito. E há 6 anos eu estou recolocando tudo isso no mercado também. Tudo que eu vou aprendendo, que eu vou experimentando, eu vou alimentando o mercado, porque a gente tem uma fotografia muito melhor. Eu não sei quantos de vocês aqui tem mais de 5 anos de fotografia, não deve ser muitos. Vê e experimenta aí, Gustavo. Diz aí quem tem, bota aí a galera, quantos anos de fotografia cada um tem. Comenta aí, vocês que estão assistindo, agora são 45 pessoas que estão aqui online. Bota aí quantos anos de foto você tem. Bota só o número aí, 3, 4, 10, bota aí quantos você tem. Certeza que mais de 5 anos vai ser minoria. A gente tem... eu tenho 12, Gustavo e o Eduardo também tem uma cambaiada de coisa bem mais que eu. Tem quase 20, o Dudão já tem 20. Então isso é muito louco, tá? E a gente sabe que os últimos 5, os últimos 10, os últimos 5, principalmente, anos, a fotografia brasileira mudou muito, evoluiu muito. Quando eu entrei no mercado, e hoje, há 12 anos atrás, é completamente diferente, não tem nem como comparar. E isso tudo é por culpa de uma série de pessoas, e uma série de coisas, mas a gente tem a nossa culpa também. Os caras que nos ensinaram, a gente foi atrás desse conhecimento desses caras, começamos a aplicar isso, e toda essa galera nova que está entrando, eu sempre brinco de pau duro, né? De pau duro, com tesão, com vontade de fazer diferente, e estudando pra caramba e trabalhando pra caramba. Eu tenho certeza que os próximos 5 anos na fotografia do Brasil ainda vão ser muito melhores, e eu luto todo santo dia para isso. Todo santo dia que eu estou fotografando, eu quero ser melhor para conseguir melhorar a fotografia do Brasil, e todo dia que eu estou ensinando, eu também luto para ensinar melhor e coisas novas, porque assim eu sei que eu vou conseguir também ajudar a elevar o nível da fotografia brasileira. Assim, essa é a sacada, essa é a ideia. Massa! Aqui a galera respondeu, surpreendentemente aqui, a maioria sim é há menos de 5 anos, mas tem uma galera aqui, cara, uns 35% da galera que respondeu aqui, 35 a 40, tem mais de 5 anos. Olha! A gente aqui até, Jana Rossi tem 7, a Aline Dias tem 6, deixa eu ir rapidinho os caras aqui, a Narjara Lousano 7, Ana Moreira tem 5, Osmar Júnior tem 6, Anísios Carlos 25 anos de fotografia, Beto Cabral 20 anos de fotografia, Cacá Dominichini 9 anos, Luciano Comim 28 anos, tem uma galerinha aqui. Moleque! Tá cheio, cara, tem os dinossauros com nós aqui. Que da hora, velho, que da hora, isso é muito legal. Mas a maior parte aqui tem menos. 1 ano e meio, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 2,5. Tem uma galera aqui. Querendo ou não, essa galera faz parte disso tudo, né? Quem tá começando no sentido de querendo movimentar mesmo, quem tem já mais tempo, cara, tá ali batalhando pra caramba e tá ajudando a elevar o nível e tá aqui, né, provavelmente na turma, porque quer não só aprender fotografia, quer aprender sobre negócio, quer ganhar dinheiro também. Então, velho, se vocês curtirem, vai ser um prazer ter vocês lá ensinando mais sobre fotografia, mais sobre direção, muito mais sobre... Eu mostro tudo, né, no meu curso. Direção, a minha edição, meu fluxo de trabalho, tudo mesmo, completão mesmo. E se tu quiser aprender a se destacar mais no mercado, né? Parar de fazer mais do mesmo, mais do que todo mundo está fazendo, ou começar a se encontrar um pouco mais, vai ser um prazer a gente fechar esses dois cursos que se complementam muito.
vai ser um prazer ajudar. Eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente vai ter um mercado não só melhor fotograficamente falando, mas um mercado mais adulto, né? Mais profissional, mais comercialmente mais desenvolvido, né? Exatamente. Show de bola, galera! Esse aí é o nosso querido Robson Kuhn, sempre participando com a gente aí. Vocês viram? Também sempre presente no Fotoin, nos projetos, já participou lá no Fotologia. E é nosso brother, né? Por isso que a gente chama também, porque, como ele falou aí, a gente trabalha aqui todo mundo na mesma região e ajuda a fotografia a se desenvolver, porque, como ele falou, a fotografia já nos deu muito e a gente está devolvendo para ela também, para o mercado, para criar um ciclo virtuoso, como um dia nossos pais fizeram, e a gente também quer deixar aí o mercado se desenvolvendo da mesma maneira. Robson, muito obrigado, cara, pela tua presença. O pessoal pediu da Diana aí, você não quer dar um tchauzinho pra galera? Fala, Diana, aparece aí. Cadê? Gosta muito, vem. Só porque Mas agora é ela que está cuidando da minha turma online, Gustavo, ela que está cuidando. Ela que olha aí, com a galera. É com ela que vocês falam, ó, galera. Ali ela. Aí, Diana. Essa é a senhora Robson Kuhn, galera, para quem não conhece. Diana, a Diana é quem manda aí, né? Claro, né? Fazer o quê? Não dá para mandar sempre, né? Tem que dividir as tarefas, né? Até as tarefas de mandar tem que ser divididas. Show de bola. Vai ser um prazer conhecer todo mundo aí. Espero que tenham curtido a aula. A gente tá sempre por aí, né? Tentando passar um pouquinho do nosso recado também. Isso aí, galera. Beijão. Boa semana a todos e mandem bala aí nesse curso. Valeu. Tchau, Gustavo. Falou, valeu, obrigado, Di. É isso aí, galera. Robson Kuhn é família, aqui no Vitamina V. Quiserem trocar uma ideia com ele, vai lá no Instagram, manda no Stories lá que ele tá sempre ativo. Nunca vi, acho que é o cara mais ativo. Ele e o Frigo, os caras mais ativos do Stories. Mano, dá um resultado. Meu, galera, que não tá usando Stories ainda, vocês estão perdendo uma possibilidade, assim, ó, sem tamanho. Cara, a quantidade de orçamento que entra para o Instagram é um bagulho absurdo, velho. Absurdo, tá? Então, por favor, usem isso e, por favor, mostrem um pouco de vocês, pessoas. Vou olhar na câmera, cara. Vocês, pessoas, não só o trabalho de vocês. As pessoas compram pessoas também antes da fotografia dela. Então, mostrem quem vocês são e sejam quem vocês forem, velho. Se vocês, sabe, sejam quem vocês são. Sem medo, só vai, mano. Vai fazer o que você faz, fala do jeito que tu fala, faz o que tu faz, brinca, se liberte. As pessoas querem ver profissionais sérios, mas não sérios de chato, sérios no seu trabalho, sérios com o seu comprometimento, com seus prazos, com o seu negócio. Mas pessoas legais, divertidas, que elas adorariam sentar na mesma mesa para tomar um chopp ou dar umas risadas. Então, faça as pessoas felizes também. Eu acho que é isso, sacou? Então, assim, vamos fazer a nossa fotografia não ser só um produto, vamos fazer a nossa fotografia também ser um instrumento de tornar uma boa experiência para as pessoas, de tornar e ser uma boa experiência. Eu estou cansado de ouvir clientes que vêm até mim dizendo que detestam fotografias, que não gostam de fotografias, e eu sempre brinco, sabe de quem é que é a culpa, né? É nossa, de nós fotógrafos. Nós somos os culpados por algum momento a gente fazer aquela pessoa não gostar, ou por algum momento a gente se tornou algo chato para essa pessoa. E a minha missão, nesse caso, fotografar eles e fazer com que, após terem sido fotografados por mim, eles tenham ótimas fotos, grandes fotos, mas mais do que isso, eles tenham tido uma grande experiência e saiam daqui curtindo fotografia, ou pelo menos não mais detestando, entendendo que pode ser muito legal e pode ser muito legal ter boas fotos. É assim que a gente vai mudar o mercado. Quanto mais gente fotografando, quanto mais gente entendendo o poder que a fotografia tem, mais clientes todos nós vamos ter. É isso aí, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Exato. Paulo Henrique Araújo falou aqui que a Diana vendeu o poder da autoria para ele, olha aí, ó. Quem? Também tá o Paulo Henrique Araújo. Ai, Jesus, ela que vendeu. Paulo, isso aí. Que legal. Isso aí, ó, lembraram de ti aí, Paulão. Então tá, galera, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Lembrando que essa aula fica salva aqui para todo mundo poder assistir posteriormente. Queria só lembrar das próximas ainda agora em dezembro.
Terça-feira que vem, dia 11, teremos estudo de caso com Arthur Bizarro. Aqui, apesar do nome bizarro, fica aqui que é um negócio sensacional. Vale a pena você vir aqui, você ver um case de marketing digital que vai fazer você ter umas ideias muito legais para colocar no teu negócio. Depois também na outra terça, 18 de dezembro, estudo de caso com a Tati Gonini, aluna Vitamina V, que deu a volta por cima. Depois de trabalhar com fotografia de casamento durante vários anos, não estava mais conseguindo dar a volta, comprou Vitamina V, aplicou e agora está decoladaça, atendendo gestante, além de casamentos, lá no estúdio dela em São Paulo. E no dia 20 de dezembro, sim, no final do mês, a gente ainda está aqui bombando com você na quinta-feira, Masterclass do Gobatito. Augusto Gobato aí apresentando marketing digital para vocês. Isso e muito mais, fiquem ligados nos seus e-mails, a agenda vai com as aulas aí para vocês toda semana. E tamo junto, aquele abraço e até a próxima. Valeu, falou! Valeu!